E aí, pessoal, aqui é o professor Adelan mais uma vez e hoje eu vou trazer um dos temas que mais caem na sua prova. Pode ser ela do vestibular, do Enem ou do concurso público. O tema é esse aqui, ó, industrialização. Como é que eu vou abordar esse tema? Eu vou gravar uma série de vídeos, começando com os conceitos iniciais de industrialização, depois eu passo pelas revoluções industriais, explicando o modo fordista e taylorista de produção, e finalizo com a industrialização brasileira, indo a fundo nesse tema. Por isso, ó, já dá seu like aí, já se inscreva no canal caso você não esteja inscrito e ative as notificações para não perder nada, porque aqui nesse canal você aprende tudo de geografia. Então aí, ó, roda a vinheta aí que vamos começar o conhecimento. E agora que já rodou a vinheta, podemos de fato iniciar o nosso estudo sobre industrialização. E o primeiro aspecto que você tem que aprender é esse aqui, ó. O que é industrialização? Industrialização é o processo pelo qual a economia passa de uma base predominantemente agrícola para uma base industrial. Ocorre assim a expansão das unidades industriais no espaço geográfico. Aí vocês vão falar assim, tudo bem, professor? Eu entendi essa passagem de base agrícola para a base industrial. Mas quais são os aspectos que levam a essa mudança? E os aspectos principais são dois. O primeiro é a técnica e o segundo é o tipo de energia. Por exemplo, quando você fala de técnica, vamos voltar lá sobre o estudo de artesanato, que é um modo de produção. Vocês iam ver que no artesanato, o tipo de energia utilizado era energia corporal do artesão e sua criatividade. Ele ia pegar um produto, um recurso natural, e transformá-lo com a sua criatividade, com sua força corporal, em um produto acabado, um produto comercializável. Já na indústria, não. As técnicas utilizadas são outras. É por meio de equipamentos, de máquinas, que permite o aumento da produtividade. E isso é uma característica da indústria. Produtividade em escala industrial, em escala alta. Muitos produtos sendo produzidos em um pequeno espaço de tempo. Aí você fala, tudo bem, professor. E a energia utilizada? Esse é outro aspecto. Quando era o artesão, era energia corporal, ele utilizando a força corporal para exercer atividade e transformar o produto. Já na indústria, geralmente vai se utilizar recursos naturais, recursos muitas vezes não renováveis. Um exemplo, carvão mineral. Foi com o advento do carvão mineral, por exemplo, na primeira revolução industrial, que foi possível aumentar a produtividade, porque a energia advinda desse tipo de material é muito mais eficiente que o tipo de energia utilizada pelo corpo da pessoa, entenderam? Ou seja, a técnica e o tipo de energia como fatores que levam a essa mudança de forma agrícola para a forma industrial. E a principal característica da indústria é a produtividade em alta escala, alta produtividade, beleza? Aí vocês podem me perguntar, tudo bem, professor, mas qualquer lugar pode se industrializar? Tecnicamente, sim. Só que tem alguns fatores que interferem positivamente ou negativamente nesse processo de industrialização. E esse é o tópico 2 que eu vou abordar agora, que são os fatores de localização industrial. E o que são esses fatores de localização industrial? São fatores que definem se a cidade tem aptidão ou não para a industrialização. Preste atenção, esses fatores são muito importantes e muitas pessoas não dão a devida atenção a esses fatores, por isso prestem atenção aqui, tudo bem? E o primeiro fator é estar bem localizado em relação à fonte de energia. Tomemos como exemplo as cidades da primeira Revolução Industrial na Inglaterra. Quais foram as cidades? Manchester, Liverpool, Birmingham. Por exemplo, essas cidades tinham fontes consideráveis de carvão mineral em seus territórios, ou seja, o primeiro tipo de energia utilizado para aumentar a produtividade no mundo na primeira revolução, que foi o carvão mineral, tinha quantidades expressivas nessa cidade. E o fato de essas cidades ter esse tipo de energia disponível fez com que elas saíssem na frente das outras cidades no mundo e fez com que a Inglaterra fosse a pioneira na primeira revolução industrial. E o segundo importante fator são os transportes. Vamos assim, ó, quando você tem um produto e começa a comercializar um produto, o transporte nessa localidade também passa a ser um fator essencial. Por quê? Porque você precisa fazer com que a matéria-prima chegue na indústria e também precisa fazer com que o produto acabado chegue ao consumidor. E isso faz com que os transportes de uma determinada localidade sejam um fator decisivo no sucesso ou não da industrialização desse local. Tomemos como exemplo também algumas cidades da primeira Revolução Industrial.
A exemplo, Manchester. Manchester tinha uma rede muito boa de rios e de canais de navegação. Isso facilitou, fazendo com que os produtos chegassem na indústria com eficiência e saíssem para o mercado consumidor também com a mesma eficiência, fazendo com que Manchester se destacasse nesse cenário. E o terceiro aspecto que podemos colocar também é o mercado consumidor, que podemos entender como a demanda do produto. Tem energia, começou a produzir, precisa do mercado consumidor. E a proximidade com esse mercado consumidor faz com que a indústria reduza os custos de produção. Pensa aqui comigo, se uma indústria está próxima ao mercado consumidor, ela vai reduzir significativamente a logística, o transporte desse produto até esse consumidor, fazendo com que em um mundo de concorrência, em um mercado de concorrência que é hoje o mercado de produção mundial, ela possa reduzir o custo do produto. E ela reduzindo o custo de produto é um fator essencial para ter sucesso ou não, beleza? Agora vamos aqui mudar de lado, porque o quarto fator vai aparecer do lado de cá. E esse quarto fator é a matéria-prima. Agora preste atenção. A matéria-prima não é só aquela matéria-prima energética, como eu apontei aqui no primeiro tópico, é também a matéria-prima de produção. Um exemplo, Inglaterra, cidade da Inglaterra, Manchester, tinha uma alta produtividade de lã, que foi uma matéria-prima muito importante na primeira Revolução Industrial. Vamos para a segunda Revolução Industrial como exemplo, Estados Unidos. Além de ter a matéria-prima energética da segunda Revolução Industrial, que era o petróleo, os Estados Unidos também, em algumas das suas cidades, tinham uma alta produtividade de minério de ferro, uma alta extração de minério de ferro, a exemplo de Minnesota. Isso fazia com que tivesse a matéria-prima para a construção dos carros da marca Ford, que foram os carros que ficaram mais em evidência nesse período, tudo bem? Ou seja, matéria-prima tanto energética quanto a matéria-prima de produção. Esses são fatores essenciais para a industrialização de um lugar. E o quinto fator de localização industrial é a mão de obra, que podemos analisar sobre dois aspectos. O primeiro é que cada tipo de indústria depende de um tipo de mão de obra diferente. Por exemplo, na primeira Revolução Industrial, era uma mão de obra que não era qualificada, era uma mão de obra que exercia atividades relativamente simples. Quando a gente vem para a terceira Revolução Industrial, que eu vou explicar mais à frente para vocês, já é uma mão de obra qualificada. Ou seja, cada tipo de indústria necessita de um tipo de mão de obra diferente. E se a localidade provém o tipo de mão de obra necessária para o tipo de indústria que vai querer se instalar ali, essa cidade já sai na frente. E o segundo aspecto relacionado à mão de obra são as questões sociais. Pense aqui comigo. Uma empresa quer sempre obter o lucro máximo, correto? E ela vai se instalar prioritariamente em locais que tenham sindicatos fracos. Por quê? Porque isso diminui a pressão sobre salários e melhores condições de trabalho, fazendo com que o lucro dessa empresa aumente. Por isso, a mão de obra relacionada às questões sociais também é um fator de localização industrial. Geralmente as indústrias tentam se localizar com prioridade em locais com sindicato fraco, sindicato pouco atuante. Por isso, esse fator também é um fator, infelizmente, esse é um fator de localização industrial. E para finalizar aqui os fatores de localização industrial, podemos citar também os incentivos fiscais, que são isenções de imposto de rendas corporativos ou créditos fiscais em condições favoráveis. Pense aqui comigo. Vamos lá, uma empresa vai se instalar em determinado local. Quando ela chega nesse local, ela vai gerar emprego, vai gerar renda para esse lugar. Isso faz com que determinados lugares comecem a disputar a chegada dessa empresa. Isso é o que Milton Santos chama de guerra dos lugares. São lugares buscando a chegada dessas empresas para gerar renda no município ou no estado, pode ser também, entendeu? Aí, esses estados na briga, essas cidades na briga por fornecer melhores condições para a empresa, começam a dar incentivos fiscais para que ela escolha esse lugar para se instalar. Um exemplo de incentivo fiscal, redução de ICMS, que geralmente os estados dão para certas empresas. Outro exemplo, créditos fiscais favoráveis. A empresa chega no lugar e ainda vai ter créditos em uma condição de juros muito diferente no mercado, muito favoráveis para essa empresa, fazendo com que, além de um lugar específico, com todas essas condições que você tem anteriormente, ainda tenha também os benefícios fiscais, financeiros, que façam com que ela se instale ali. Por quê? Porque todo lugar hoje quer estar no topo da competição global, pois uma empresa, quando chega no lugar, ela traz renda, ela traz emprego. Por isso, os lugares brigam por essas empresas e começam a fornecer incentivos fiscais para que a empresa ali se instale, tudo bem? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou deixar aqui o tópico para vocês darem um print. Aí vocês vão lá, deem um print no conteúdo
e depois volte aqui que eu quero falar com vocês mais um pouquinho. Deram o print aí? Tá tranquilo? Vamos lá. E agora, pessoal, ó, o que foi que eu fiz? Eu vou dividir esse tema dos conceitos iniciais em 2 vídeos para o vídeo não ficar longo. Eu abordei com vocês o que é industrialização e os fatores de localização industrial. No próximo vídeo eu vou abordar os tipos de indústria, como é que ela transforma matéria-prima. E esse também é um vídeo essencial, por isso, ó, não perca não, beleza? Mas antes de tudo, ó, dê o seu like aí, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, porque assim, ó, isso favorece, isso incentiva para que eu continue trazendo esse material e tentando melhorar cada vez mais para vocês, tudo bem? Vamos lá, ó, dá o like, se inscreva no canal e compartilha com os amigos que estão estudando o assunto, porque esse assunto é muito importante para todo mundo, beleza? Aguardo vocês no próximo vídeo, um grande abraço e vamos lá!